Hoje o Melhor e Mais Justo debate os desafios femininos no universo da política. Muitas mulheres que conseguiram entrar e se manter nas esferas dos poderes executivo, legislativo, judiciário, não têm necessariamente uma agenda voltada para a igualdade de gênero. Agora, com o aumento atual das mulheres eleitas, é possível que avanços ocorram mais rapidamente nesse sentido. Até porque, segundo o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, no ritmo do crescimento atual, que é muito pequeno, a gente levaria algo em torno de 148 anos para atingir uma proporcionalidade entre homens e mulheres na política. A gente vai discutir isso, mas eu tinha prometido a palavra Ana Rosa, que falou, eu tenho um problema aqui para colocar. Então, qual é o problema que a gente deixou pendurado no segundo bloco, Ana Rosa? O grande problema é que a maioria dos partidos, exceto alguns que realmente levam a sério a questão da cota, eles apenas cumprem a cota. Como foi bem lembrado, me parece que por você, que colocou que teve partido que nem avisou a candidata e usou o nome. E inscreveu a candidata. Ou seja, usou candidatas laranja. Laranja, né? A candidata laranja. Então, na verdade, não há uma preocupação em identificar lideranças e desenvolver lideranças. Porque isso é uma questão construída. Você constrói, né, a liderança e constrói, instrumentaliza, capacita as pessoas para serem políticos. Ninguém nasce pegando o microfone e indo falar para a mídia, né? Nem nós mesmos. Tem uma liderança comunitária importante não tem experiência no campo da política profissional. Assim como não se forma um jornalista, ele é formado nos bancos escolares, enfim, ele se forma na academia, ele pode não ter diploma, mas ele ele é formado na prática, enfim. E outras profissões necessitam da academia, não dá para formar um político da noite para o dia, ele tem um crescimento. Ele vem de um movimento social, enfim, ele trilha um caminho. Não há esse investimento. Na última hora ele pinça e joga lá e seja o que Deus quiser, né? Ou seja, os partidos, pelo menos a maior parte deles, ou uma parte deles, eu não saberia quantificar, não investem na formação de quadros políticos. Tem uma visão, digamos, mais imediatista, mais imediatamente formal, quer dizer, você tem lá os seus caciques, né? Tem os caciques que vão usar o partido e na verdade... Exato. E vão usar o quê? A mídia. E estão usando a mídia de uma forma muito ruim, porque eles estão pegando alguns nomes, pensando jogador de futebol, estão pensando artistas, celebridades instantâneas, artistas famosos, né? Cantores, jogadores de futebol, para atrair os votos, para eleger não necessariamente aquele cidadão, como uma mulher pera, etc., etc., mas usar esses votos para a legenda e o coeficiente eleitoral. É preciso lembrar para o nosso telespectador que no Brasil o voto é proporcional, né? Então, na proporcionalidade tem um coeficiente eleitoral. A partir de uma certa quantidade de votos, o partido elege vereadores, deputados, enfim, né, na votação proporcional, não no cargo executivo, né, não para prefeito, governador, presidente. Então, se um candidato recebe muitos votos, ele carrega outros candidatos, também são eleitos no coeficiente partidário, né. Agora, a Juliana falava de uma coisa que que no PT, no partido pelo qual ela concorreu, há investimentos e há um apoio para o candidato, para as lideranças comunitárias, enfim, se desenvolverem no campo da educação, da formação política. Como que isso funciona, Juliana? Então, eles fazem um curso, né? Eu na verdade, fui recém-filiada, né? Recém-filiada, aí eu saí pela primeira vez, então eles têm um curso de preparação para o candidato. E eu acho isso muito importante, né? A gente participa de algumas reuniões, né? No caso, eu faço parte do setorial das mulheres, né? E esse setorial me ajudou bastante, né? Porque assim, como é tudo novo para mim, né? Como foi não sei, uma coisa, talvez tudo muito nova para mim, eu tive algumas dificuldades e ainda tenho, né? E ainda tenho. Então eu acredito que tem a Fundação Perseu Abramo, né? Onde eles têm alguns cursos que ajudam e que preparam a gente. Então eu estou fazendo, né, alguns cursos
E eu acho que é apenas no início, né? Porque essa preparação é contínua, porque o mundo, na verdade, ele muda, né? Sempre, né? A nossa realidade, né, da nossa cidade, ela também muda sempre, então a gente tem que estar se atualizando. Essa dinâmica e essa dificuldade que a Juliana está falando, eu queria só colocar também uma questão para a gente conversar aqui. A dificuldade da mulher participar de qualquer coisa, não só da política, ela vem daquela questão histórica que a gente estava dizendo, etc. e tal. A gente vem de momentos ditatoriais que o nosso país pode ter vivido ou não. A gente vem de uma maior ou menor condição de ter movimentos sociais funcionando, sindicatos funcionando, a política funcionando. Mas eu acho que nesse ponto, já que eu falei tanto do equilíbrio, né, entre os gêneros, eu queria dar uma pesada maior para o lado da mulher, que eu acho que é importante, evidentemente isso estava na minha fala também desde o início, mas queria acentuar aqui. Eu queria falar de uma pioneira que a gente tem no Brasil, que infelizmente morreu em 2011, professora da Unesp, onde agora eu trabalho também, professora Eleiete Safiotti, que depois foi professora da PUC, convidada também, depois da aposentadoria. E ela foi uma das grandes pioneiras neste campo de quais são as dificuldades femininas, que você estava falando aqui, num campo da política, ao denunciar a violência que a mulher sofre física e também mental. Porque às vezes a gente qualifica a violência contra a mulher e todo esse avanço da Lei Maria da Penha, tudo isso que nós tivemos mais recentemente, que foi graças à luta de mulheres que ficaram em cadeiras de rodas, né, para poder conquistar uma coisa como essa. Então, esta violência física, que aí um ser mais forte, né, desencadeia contra ela, ela é a grande caladora da voz da mulher. Eu acho que é importante, aqui você falou da sedução de um homem durante a sua campanha como vereadora, isso também é uma grande violência. Quando você está com uma proposta distinta politicamente e alguém vem apenas para te ver como um objeto, né, isso intimida e ao mesmo tempo, se você não estiver preparada, você não consegue contestar e é uma humilhação. Eu queria destacar esse aspecto, o quanto a mulher pode ser humilhada pelo espancamento físico ou pelo espancamento moral. Essa é uma dificuldade muito mais feminina mesmo, não quero dizer que isso não aconteça com os homossexuais, mulheres ou homens, e acontece muito, infelizmente, mas a Eleiete Safiotti, eu recomendo vivamente que ela tenha uma produção que não é só acadêmica, ela também tem um livro muito importante chamado O Poder do Macho, né, que é bastante acessível à leitura de qualquer mulher que estiver nos assistindo, qualquer homem, qualquer pessoa homossexual que queira ler, é muito importante. Eu acho que a gente tinha que ressaltar o papel dessas mulheres que dentro da universidade, no caso da Eleiete, como eu disse, na Unesp, depois na PUC, ela teve uma atuação também junto aos movimentos sociais, e eu acho que são mulheres que precisam ser lembradas e a questão da violência também precisa ser tratada. A nossa não participação na política tão direta também é uma violência, né, contra aquela nossa timidez, né, que pode vir da dificuldade de se pôr de público sendo mulher. E a Juliana, quando dizia do assédio, da cantada, enfim, estava falando de uma forma de violência. Essa é uma violência simbólica, que a desqualifica no lugar que ela está se oferecendo. Estou me oferecendo como uma candidata com propostas políticas para uma comunidade. Me propondo aqui ajudar a construir políticas públicas, fazer leis, fiscalizar o executivo, e você está querendo conversar num outro campo. Isso é uma violência, não é, Ana Rosa? No âmbito do sindicalismo, nós temos a Margarida Alves, que é a Marcha das Margaridas, que quase não é noticiado, que reúne milhares de rurais e de sindicalistas em Brasília todo ano, e que é chamada Marcha das Margaridas, em homenagem a Margarida Alves, que foi assassinada, uma líder ruralista do Nordeste, que foi assassinada na frente da família, por se levantar contra os donos, né, os coronéis rurais, né, em defesa das trabalhadoras rurais. E que por isso que é chamada Marcha das Margaridas. A turma acha que é porque junta as mulheres rurais, mas é em homenagem à Margarida. A questão da violência das mulheres é justamente a dominação. E a questão da violência contra as mulheres, que é uma violência familiar. Porque normalmente é dentro do seu próprio lar por pessoas ligadas a elas. Aí que está o pior da violência contra a mulher, porque é no âmbito da família, dentro do seu próprio lar.
por e pessoa aí não ligada. há diferença entre a mulher pobre e a mulher rica, não, infelizmente. A gente tem uma questão de classe colocada, evidentemente, dentro da luta da mulher, mas a mulher rica pode apanhar do seu marido assim como a mulher pobre. Então, neste ponto, elas têm uma unidade. Porém, né, como no campo material há também uma separação muito rígida entre essa mulher que está muito mais ligada à burguesia do que ao proletariado, digamos assim, há uma diferença nessa luta. E aí que homens e mulheres proletários se unem, né? Acho que é um discurso importante de resgatar. Isso. Talvez tenha ficado tão rígida, né, a distância entre burguesia e proletariado hoje, que se coloca que não se fala mais em proletariado. Como não? Né? Ele está posto de uma maneira nova, numa forma nova do mundo do trabalho, em que as relações do capital, né, que se colocam de opressão na sociedade, elas levam a gente a um nível de complexificação onde a luta da mulher tem que estar dentro dela, mas não podemos deixar de reconhecer que a mulher rica e a mulher pobre também apanham da mesma maneira. E nesse ponto elas estão juntas. Essa mediação é muito importante, na minha opinião. Nessa questão da mulher no espaço de poder, o sindicalismo, né, no sindicalismo, a Central Única dos Trabalhadores saiu na frente. Aprovamos no último congresso este ano a paridade. A partir de 2015, as direções estaduais e nacional da CUT terão a paridade entre homens e mulheres. Nós preferimos construir até 2015 essa paridade nas direções estaduais e nacional. Então, vocês estão apontando uma questão que é bem importante, que eu acho que é a seguinte: existe um conjunto de pautas que, por mais que elas tenham uma dimensão que é comum, que não é exclusivamente de gênero, mas ela tem uma dimensão de gênero importante. Quer dizer, conquistar espaços na política, ampliar a participação da mulher da política, é também levar adiante, levar à frente as pautas, eu vou chamar de específicas, não que elas são pautas exclusivamente femininas, mas são pautas que interessam especificamente as mulheres, como a questão da violência, como a questão da discriminação no trabalho, como a questão da maternidade, do apoio à maternidade. Você estava falando das creches, e não apenas das creches, mas também da saúde da mulher, e etc. Quer dizer, pautas que são de todos, mas que têm particularidades para as mulheres, são caminhos para ampliar a participação da mulher na política, Juliana? Você acha que sim? Eu acredito. Acho que é a sua própria experiência, Juliana, né? Você não precisa responder porque ela realmente está na sua vida. Você encarou como uma pessoa recém-filiada, como você falou, trabalha numa universidade, numa pró-reitoria de extensão, você foi como mulher enfrentar uma campanha. Eu acho que o seu próprio exemplo está falando por você, né? Ela é a condição mais importante da sua especificidade. Então, você, para nós aqui na mesa, é o exemplo do quanto aquilo que você não teria condições de fazer, né, numa outra história do momento do Brasil que nós estamos vivendo, você foi esse exemplo. Então, acho que a tua pergunta é fundamental e a resposta é sim, né? Quer dizer, você com a sua experiência, e você é jovem, você provavelmente vai se candidatar de novo, a gente, né, espera que sim, para que você possa, inclusive, conquistar esse espaço dentro do parlamento da cidade onde você se candidatou, e quem sabe depois deputada estadual, e quem sabe depois o que eu acho legal é que a Juliana traz uma coisa que me parece fundamental, quer dizer, fazer a participação política e se dispor à vida pública não precisa estar pronto. Né? Não é assim, olha, estou pronto, agora vou lá, como se existisse essa ideia de que eu me preparo primeiro e depois eu sou. Isso. Não, eu me indigno com as condições, eu vejo a necessidade de participação e resolvo assumir esse protagonismo. E aí, vou me preparar para isso. Vou perder eleições, vou fazer curso, é disso que a Juliana... Nossa. Então, essa dimensão de, às vezes, vir para o debate e falar assim, então, sim, mas eu não tenho nem argumentos, estou me preparando para isso, acho que é legal. É importante dizer para todo mundo que, assim, a atividade política é para ser exercida por todos nós. A gente tem que se apropriar das coisas que são da cidadania, são nossas. Nós tivemos algumas candidatas municipais, a vereadoras e a prefeitas. Perdemos por um voto numa cidade do interior e está como suplente, e estamos caminhando e construindo. É a primeira vez que ela se candidatou, como você, e estamos construindo isso. Um dos maiores investimentos de todos os nossos sindicatos é na questão da formação.
todos eles têm secretaria de formação, a própria federação tem a secretaria de formação e temos tentado fazer o investimento que os sindicatos, de modo diferente como as pessoas pensam, os sindicatos não têm caixas aquinhoados com grana, nada disso. Nós somos sindicatos bastante pobres, não temos imposto sindical, somos contra o imposto sindical, então eu agradeço crescemos muito pouco a presença de vocês. Infelizmente nosso tempo acabou, a gente fará outros debates como esse. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para aperfeiçoar a democracia é preciso que homens e mulheres tenham consciência de seus papéis na sociedade e igualdade de condições para assumirem postos nos poderes, lutando pelos direitos de todos, de cada um, por um país melhor e mais justo. O conteúdo desse programa já está disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.